o Teams aqui avisar que ele está gravando. A gente já inicia. Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, então? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Já acertar aqui o setup aqui. Vamos lá. Opa, não. Dividir tela, não é parar de gravar. Janela aqui. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês já, né? Deve estar aparecendo aí para vocês. Estamos quase chegando no final, né? Então, aproveitando aqui, fazendo uma recapitulada, né? Hoje é a nossa aula de número 17. Então, semana que vem nós temos a 18 e 19. Então, se eu não errei aqui, no dia 15 e 22. 15 e 22. Então, aqui será no dia 15 do 12 e aqui 22 do 12. Tá ok? O que nós vamos fazer aqui? Aqui vai ser uma revisão, tá? Uma revisão geral, tá bom? Aqui nós temos aula, entendeu? Aula, né? E aqui eu vou também meio que já fazer o encerramento, entendeu? Encerramento, né? Encerramento, tá bom? Entrega de notas. Entrega de notas. Tá bom? Então, isso daqui é muito importante, porque se alguém não está pendurado com notas aí e tal, tem que falar, tem que mandar mensagem, tá? Tem que entregar alguma atividade que está faltando, entendeu? Porque perceba, aqui praticamente nós não teremos aula, entendeu? Vai ser mais um plantão aqui, uma coisa ou outra, mas nessa semana aqui é a semana final, entendeu? Logo na semana seguinte já é Natal, aí já é fim de ano, tá? Então tem que ficar atento aí com esses prazos, tá bom? Senão você fica pelo meio do caminho aí, tá? Senão você perde o prazo. Eu acredito que não é o caso de ninguém aqui da sala, tá? Que tá pendurado aí por causa de nota, por conta de que não entregou. Todo mundo que entregou, acredito que tá tranquilo. O problema é quem não entregou, né? Quem não entregou é que pode estar com alguma dificuldade, mas aí é só fazer o que está faltando e subir lá no Moodle mesmo com atraso, eu aceito, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre modelagem, sobre como modelar uma empresa usando o Lean Canvas, né? O que é esse Lean Canvas, né? Esse Lean Canvas é como se fosse um quadro, ok? Onde a gente tem algumas... Eu não vou conseguir ver aqui, que tem hora que eu esqueço o layout disso, tá? Mas o que acontece? Você coloca algumas coisinhas aqui e isso aqui vai te ajudando a definir algumas coisas, né? Na verdade, o Canvas a gente usa para um monte de coisas, entendeu? A gente pode usar, inclusive, para algumas definições, né? Definição de produto, ok? E dá para usar também para fazer um planejamento, né? Um planejamento. E dá para a gente também criar algumas coisas aqui com ele, tá? Então, o Lean Canvas, ele é muito versátil, tá bom? Então, essa daqui é uma carinha dele, tá? O que tem aqui de importante para a gente? Bom, criado, né, o modelo Canvas, né, o BMC, né, que fala, né, o Business Model Canvas, né, o modelo de Canvas para negócio, ele tem essa carinha aqui. Ele foi criado por esse cara aí, Alexander, né, não sei falar o outro nome aí, tá bom? Osterwalder, né, deve ser isso. Mas, enfim, o que acontece aqui? Quando a gente percebe aqui, ó, quando a gente olha os detalhes aqui, ó, cada quadradinho desse daqui a gente chama de um quadrante, tá? O fato dele ser maior ou menor um que o outro não quer dizer que ele é mais ou menos importante, tá? É só uma estética aqui de organização.
tá bom? E nada impede de, no futuro, um outro administrador aí chegar e colocar uma outra divisão aí nesse processo aí, nesse modelo, tá bom? Mas o que, que tem aqui de base pronto, de praticamente? Vamos ver aqui primeiro, né? Então, ó, a grande vantagem dessa ferramenta é que ela permite sintetizar a ideia de negócio em apenas uma página. Então, eu pego tudo aquilo que eu tenho de ideia da empresa, ou seja, de como é que eu vou fazer a concepção de uma empresa, e eu disponibilizo isso por meio de um flip chart ou por meio de uma apresentação. E cada quadrante desse a gente vai colocando, né? Se eu tivesse no escritório, né? A gente pegaria aqueles post-it, sabe aqueles post-it, aqueles papelzinho amarelo adesivo, né? Com uma colinha, e aí a gente vai colocando aqui nesses quadrantes, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Uma coisa muito interessante quando a gente está falando da modelagem de um negócio, eu nunca vou fazer tudo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma montadora de veículo, quais são os parceiros da montadora de veículo? Nossa, deve ter uma infinidade, né? Vamos imaginar que um carro, para ele ser montado, vamos imaginar que ele deve ter uns 10 mil componentes, desde parafuso, porca, arruela, até o para-brisa, motor, né? Só o motor em si tem um monte de componentes. Mas, enfim, então perceba que eu vou ter, dependendo do que eu vou desenvolver, a minha quantidade de parcerias vai ser muito grande, né? Vai ser bem densa, ou vai ser um pouco mais rasa e tal, que nem quando a gente falou lá da cadeia de valor da pizza, a gente quase que conseguiu mensurar de forma muito simplista os parceiros nesse processo. Então, tinha lá um parceiro de massa, um parceiro de produtos tipo massa tomate, frios, né, condimentos, né, o parceiro da caixa de isopor, a pessoa responsável pela logística, que é o motoboy que vai fazer a entrega. Então, basicamente, é elencar quais são os meus parceiros, né? E quem são os meus parceiros-chave. Então, se eu ficar... Então, hoje, pelo fato das empresas serem muito enxutas, a administração ser muito enxuta, quase que 1 para 1, a gente não tem muita oferta, a gente não tem muita oferta de parcerias. Mas o fato é que, nesse processo, você vai ter um parceiro que... Esse é um parceiro ativo, vamos dizer assim, é ele que está ali junto com você a todo momento, né? É dele que você compra sempre, e você tem aí um parceiro B que, na ausência do parceiro A, você recorre para ele. Mas o fato é que esses parceiros aqui são os fornecedores, tá bom? Então, aqui a gente chama também de fornecedores. Fornecedores. Não é comum a gente falar a palavra fornecedores, tá? É mais um conceito antigo, mas é só para a gente se situar, tá bom? Muito bem. Então, quem são esses parceiros? Eu preciso chegar aqui e mensurar. Olha, eu vou ter que ter parceiro. Talvez eu não saiba ainda quem são os parceiros, mas eu preciso dizer, olha, é o parceiro que vai me fornecer caixa de papelão, é o parceiro que vai me fornecer fermento, que vai me fornecer frios, que vai me fornecer a lenha para o forno, né? E por aí vai, tá bom? E não tem uma ordem, tá? Não tem uma ordem aqui por onde que você começa. Aqui, ó, são as atividades chaves, né? Quais são as principais atividades? A gente vai ver cada um desse aqui, né? Os recursos-chave, né? Qual é a proposta de valor que você está entregando para o seu cliente? Como é que vai ser o relacionamento com os clientes? Você vai ter um atendimento tipo um call center? A pessoa vai se relacionar por meio de WhatsApp? Como é que vai ser isso, né? Quais são os canais de distribuição? Você vai mandar via motoboy? Como é que vai ser isso? Tá? O segmento de cliente, né? Qual vai ser o fluxo de receita e qual vai ser a estrutura de custo, tá bom? Então, quando a gente coloca tudo isso daqui no Canvas, a gente começa a modelar o nosso negócio e eu sei da onde vem, para onde vai, qual vai ser o lucro, como vão ser as despesas, tá? Beleza? Então vamos lá, então. Aí, ó, teve uma evolução. Então,
o modelo Canvas evoluiu para o Lian Canvas, né, que foi aperfeiçoado por esse Ashley Mauria, né? E ele basicamente pegou esse camarada aqui, vocês vão ver que ele é praticamente o mesmo. O que que mudou? Mudou o que que vai aqui nessas caixinhas. Então, ó, aqui, na verdade, quando a gente vai modelar uma empresa, eu estou pensando, né, no problema, né? Então, eu tenho aqui um problema, eu tenho a solução, eu tenho as métricas chaves, né? A proposta única de valor, vantagens, vantagens injustas, né? Que a gente vai falar um pouquinho, tá ok? Os canais, algumas coisas continuam a mesma, tá? Mas esse daqui, tá? Seria mais para uma administração de uma startup, beleza? E é ele que nós vamos nos basear aqui nesse contexto. Então, ó, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente pode pegar um flip chart, né? Ou, de repente, uma lousa, né? Reúne a equipe e faz essas separações, por assim dizer. E aí você pode usar post-it de cores diferentes, entendeu? Na verdade, é quase que um brainstorm, né? Uma discussão colaborativa, tá? E aí, vamos pegar um exemplo aqui, então, bem simples, tá? Quer dizer, bem simples de um certo ponto de vista, entendeu? Conforme a gente vai fazendo rodadas isso e vai aprofundando na discussão, a gente percebe que vai ficando mais densa, né? Mas vamos pensar aqui num exemplo de a criação de uma empresa online, ó. Então vamos pensar em criar uma empresa online de venda de orquídeas, né? Olha só que situação. Então, eu quero vender plantas pela internet. Aí você vai falar assim, caramba, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, imagine que o cara está aqui em Sorocaba, né? E nós estamos montando uma empresa de venda online somente de orquídeas, tá bom? Somente de orquídeas e mais nada, tá? Somente orquídeas. E aí, o cara do Paraná tá comprando uma orquídea minha. Bom, até ele comprar, ele está comprando pelo site, ele está fazendo o pagamento, está fazendo tudo. Só que tem um outro grande problema. Como é que eu vou entregar isso lá para ele? E tem que chegar lá impecável, né? Tem que chegar lá direitinho. Essa orquídea não pode chegar lá. Posso falar alguns termos aqui que não são muito corretos, mas ela não pode chegar lá despedaçada, né? Com uma aparência ruim. Ela não pode chegar lá, vamos dizer, deformada. Ou seja, o produto tem que chegar na sua mais perfeita condição. E como é que eu faço isso? Eu tenho algumas formas, né? Eu posso mandar via correio, Sedex? Não sei. Como é que funciona isso? Posso colocar isso numa transportadora especializada? Pode ser também, né? Então perceba que o grande problema, às vezes, quando a gente tem uma empresa online, a maior dificuldade é a logística para você entregar o seu produto. Tá ok? Ainda mais quando se trata de um produto delicado. Se fosse um tênis ou uma roupa, tanto faz, né? Um produto eletrônico, você acomoda ele muito bem na caixa e ele segue o caminho dele sem problema nenhum. Mas como nós estamos tratando de um produto sensível, perceba que as condições de transporte, ela tem que ser muito bem feita. Ou você simplesmente pode colocar no seu site que você não faz entrega num raio de... Você não faz entrega num raio maior que 50 quilômetros. Estou chutando aqui. Então, a sua loja está aqui, ó. A sua loja está aqui. E aí, o raio seu de entrega é esse daqui, ó. 50 km. Se o cara tiver aqui, né? Se o cara tiver aqui, você não entrega, né? Você não entrega. Ele tem que vir buscar na tua loja. É uma estratégia, entendeu? Porque você consegue garantir a qualidade do produto nesse espaço aqui. Acima disso, você já não consegue mais, tá? Mas isso é uma estratégia ou não, né? Enfim, é um detalhe, tá bom? Mas vamos seguir o caminho aqui, tá? Então, ó, feito isso, eu tenho então aqui um quadradinho que vai tratar de um problema, eu tenho aqui a possível solução,
como é que eu vou medir essa solução, né? Como é que eu vou medir se essa solução está sendo eficaz para resolver o problema, tá ok? Eu tenho que ter uma proposta de valor, ou seja, o que eu vou entregar para o meu cliente, né? O que eu vou entregar lá para o meu cliente, certo? Aqui para o meu cliente. Então, a proposta de valor, a gente já falou em outro momento, o que eu vou entregar de valor para o cliente, né? Ele tem que entender que aquele produto tem um valor para ele, certo? Vantagens injustas, a gente já vai ver isso aqui. Canais, né? Segmento de clientes, estrutura de custo e fontes de receita, beleza? Então, vamos ver cada etapa aqui. A gente vai fazer cada uma delas. Então, olha só. Vamos pensar aqui no problema. Qual é o problema? Pessoas que moram em apartamento e não sabem como cultivar orquídeas. Então, isso aqui é um problema. Eu peguei um problema, tá? Ok? Um. Quantos problemas podem ter, professor? Bom, você pode elencar vários problemas aqui, certo? Você pode elencar vários. Aqui é só um post-it, mas imagine que nessa brincadeira você vai ter vários post-its aqui de problemas. E esse problema tem que estar relacionado a quê? Ora, tem que estar relacionado a isso aqui, né? Ó, a uma loja virtual de orquídeas, tá bom? Tá? Não pode fugir disso, né? Você não vai colocar aqui que o problema é que o SUS não tem leito suficiente para fazer atendimento. Não, mas aí é outra situação. Vamos fechar o escopo aqui, ó, em cima da nossa loja virtual de orquídeas. E quais são os problemas que a loja virtual de orquídea quer resolver dos seus clientes? Bom, os clientes têm sido uma demanda crescente nos últimos anos, e isso não é uma moda, isso é uma demanda, é um ciclo, isso não é um ciclo, isso é uma tendência, que as pessoas querem ter algum tipo de planta dentro da sua casa, certo? E dependendo do tipo de moradia, elas não pode ser uma planta que ocupe um espaço considerável. Então, especificamente, nós estamos levantando o problema da moradia das pessoas que moram em apartamento e querem cultivar uma planta. E que planta que elas querem cultivar? Orquídea, certo? Ponto, acabou. Então, esse é o foco do problema. Posso ter outros problemas? Posso, mas nós vamos tratar um primeiro, certo? Vamos lá. Aqui no nosso exemplo. Tudo bem até aí? Vocês entenderam? Então, qual é o foco do problema? A pessoa mora em apartamento e ela quer ter uma planta lá, certo? E essa planta não pode ocupar muito espaço. Tá tranquilo aí, pessoal? Beleza? Estão me ouvindo direitinho? Parará. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Vamos para a solução agora. E qual seria a possível solução? Lembrando que essa possível solução, ela pode modificar também, tá? Então, essa aqui foi uma solução que eu propus nesse primeiro momento. Então, qual seria a solução para essas pessoas que moram em apartamento e querem cultivar orquídea? Bom, a solução é permitir o cultivo de orquídeas em pequeno espaço por pessoas com pouco conhecimento sobre o assunto. Então, já que essas pessoas elas querem cultivar orquídea, mas elas não sabem como, então a possível solução é permitir permitir o cultivo de orquídeas em pequenos espaços por pessoas com pouco conhecimento. Na verdade, nós poderíamos até resumir isso aqui como um treinamento, né? Um treinamento, certo? Mas nós vamos chegar lá já. Beleza? Então vamos lá. E aí, ó, eu fui direto, perceba que eu fui propositalmente, eu vou fazer tudo fora de uma possível sequência. Eu vim aqui então agora para o segmento. Então, eu já sei qual é o problema, eu já sei qual é a possível solução, e vou falar agora do segmento do cliente. Quais são os clientes quais são os meus possíveis clientes? Bom, pode ser que isso mude também, mas a princípio, os potenciais clientes da minha loja são homens e mulheres, certo? Com idade entre 30 e 50 anos, né? Das
classes que vivem em grandes cidades brasileiras. Por que isso? Eu estou pensando aqui tanto homens e mulheres na casa dos 30 e 50 anos. Eu estou imaginando que são pessoas, vamos dizer assim, já muito bem colocadas no mercado de trabalho, com uma renda relativamente alta, entre aspas. Estou imaginando que o perfil aqui perceba que eu não estou falando de detalhes, né? Mas nesse brainstorm ali, é legal que se coloque esses detalhes. Então, estou imaginando que as pessoas aqui, elas têm em comum a faixa salarial de 8 a 15 salários mínimos, por exemplo, tá? Então, muitas vezes são pessoas que têm um apartamento, moram em uma cidade grande, por conta de não ter que ficar viajando para o trabalho, e quer ter ali na varanda algumas espécies de plantas, em específico a orquídea. E por que isso é interessante? Porque a orquídea, ela é muito cara, né? Essa daqui que eu mostrei para vocês, eu fiz uma pesquisa rapidinha, essa orquídea azul, ela custa R$300, né? Só que tem orquídeas aí que são quase R$2.000, né? Então, e aí depende, né? Aí o céu é o limite, entendeu? Então, é um produto caro, mas é um produto que a gente percebe que ele é um pouco elitizado, tá bom? Então, perceba que a sua loja está indo para um caminho, né? Esse é o meu cliente, um dos clientes. Continuando, então, depois que eu resolvi aqui o problema, eu já tenho uma possível solução, eu já sei quem são os meus clientes, né? Então, agora eu preciso estruturar meus custos. Então, eu preciso entender como é que são os custos para minha operação. Então, a plataforma digital, ou seja, a plataforma onde que eu vou estar hospedado, entendeu? É um site, alguma coisa, né, que vai estar lá minha loja virtual. Eu vou ter que pagar isso mensal, anual, semestral, tem algum valor. Eu tenho os salários meu, proprietário da loja, e também dos colaboradores, entendeu? Porque alguém tem que fazer esse arranjo, né? A orquídea, ela não nasce no vaso, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser cuidada, né? Fora isso, eu tenho os impostos, certo? Eu tenho aqui os impostos e, consequentemente, transporte. Então, o transporte, a logística para que esse produto chegue até o consumidor. Beleza? Continuando. Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai vir para a fonte da receita. Quais são as possíveis fontes de receita que a minha loja vai ter com a venda desse produto para essas pessoas? E que eu possa, inclusive, pagar aquela estrutura de gastos e me sobre um lucro, né? Senão não faz sentido. Mas, enfim, o pagamento, então, as fontes de receita vai ser o pagamento pelas flores, certo? Eu posso entregar também, ó, materiais, adubo, né? Então, tipo, eu posso vender a pazinha, eu posso vender o vaso, eu posso vender suporte para a pessoa fixar em um local, né? Eu posso vender treinamento, porque lembra-se, são pessoas que querem ter uma planta, mas elas não sabem. Então, eu posso vender treinamento, eu posso vender livros, né? Videoaulas, ok? Então, perceba que eu tenho aqui uma lista de possíveis fontes de receita que não diretamente a venda da planta, tá? Então, eu posso ter, olha, você vai comprar a planta, mas você vai colocar a planta onde? Eu também tenho o vaso, então já vai o vaso, né? Já vai o vaso. Você tem adubo? Não, não tenho. Então, sei lá, a planta ela precisa, como ela vai passar por um estresse de transporte assim assado, é recomendável que você use esse produto nas 2 primeiras semanas, né? Não sei o que, não sei o que lá. E você sabe cuidar? Não, não sei. Então, eu tenho um treinamento que te ensina como podar, como regar, como adubar, enfim, tá? E aí a pessoa pode, então, fazer a aquisição disso, tá? Bom, depois a gente vem aqui para os canais. Os canais são os canais pela qual eu vou divulgar o meu produto. Então, eu tenho vários.
Eu tenho as mídias digitais, eu tenho os blogs, eu tenho as redes sociais, tá ok? Então, como é que as pessoas vão ficar sabendo do meu produto? Como é que o meu produto vai chegar ao conhecimento das pessoas? Certo? O que que é, João? Você está falando aí árvore? O que que é essa árvore? O cara vai plantar uma árvore em casa, no apartamento dele? Aí tem aqueles bonsai, né? Parece uma árvore, só que é uma árvore tamanho pequeno. Orquídea em árvore? Ah, é verdade. Ok, tem sim. Tem razão. É umas que ficam num tronco, né? Bacana. Bom, aqui são as métricas, né? Então a pergunta é: como é que eu vou medir se tudo isso está sendo feito com qualidade? Então, uma das métricas é o número de pedidos, né? Outra coisa é o número de visitas que meu site recebe, ok? Então, normalmente, o número de pedidos é bem menor que as visitas do site. Mas dá para verificar a quantidade de pessoas que visitaram o site? Dá, né? Os mecanismos de hospedagem hoje, eles conseguem, inclusive com uma grande qualidade de precisão, te mostrar relatórios aonde o cara clicou, quanto tempo o cara ficou no seu site, né? O que ele fez e o que ele não fez no seu site. Então, com base nesse relatório, você pode elaborar inteligências administrativas, inteligência, né, empresarial, para você, opa, as pessoas estão entrando muito no meu site, estão clicando muito no produto, mas elas não estão comprando. Por que será? Será que não está faltando alguma informação complementar? Será que o que está acontecendo? Ok? Mas enfim, eu vou ter ali uma quantidade de dados que pode me mostrar uma tendência, uma métrica, né? Se minha empresa tem futuro ou não. E aí, por último, aqui nessa minha sequência, eu coloquei aqui proposta única de valor. Então, perceba, nós temos que mandar essa orquídea, né? Nós vamos entregar. Então, vai ter que seguir por algum transporte. Então, primeira coisa, proposta única de valor: segurança no transporte e serviços agregados. Então, o que é a segurança de transporte? Eu preciso ter a garantia que o cliente vai receber a planta no melhor estado possível e no melhor tempo possível. Então, perceba que são duas coisas muito conflitantes, né? Eu preciso entregar rápido e preciso entregar bem, certo? E aí tem aqueles problemas, né? A pergunta é, quando o cara chegar na porta do cara lá, o cara não tá, eu vou voltar para trás com essa planta de novo, né? Se fosse uma caixa com um telefone celular, não haveria nenhum problema. Mas perceba que ali é uma planta, né? Então, é um grande problema essa questão. Então, perceba que esse serviço agregado de transporte, ele muitas vezes vai ter que entrar em contato com o cliente. Olha, eu estou para sair daqui com a sua planta, você está em casa agora? Que hora que você vai estar na tua casa? Então, muitas vezes, talvez seja necessário agregar um valor nesse serviço de entrega. E aí, você fala assim, nossa, mas vai custar caro isso? Bom, o cliente paga, né? Se você... eu não tenho esse dado aqui, mas eu fiz uma pesquisa e muitas pessoas que compram pela internet, se tivesse uma opção de agendar a entrega num horário conveniente para elas, elas inclusive estariam dispostas a pagar por isso. Então perceba que não é problema a pessoa pagar para receber o produto 8 horas da noite na casa dela. Esse não é o problema. O problema é você achar alguém que faça isso, né? Uma empresa que trabalhe fora do horário comercial. Então, esse é um detalhe. Aí você fala assim, vou colocar no motoboy. Beleza, o motoboy vem empinando a moto, o que vai chegar lá, né? Não vai chegar nada. Então, tem que ter cuidado, tá? Eu também vendo treinamento especializado para o cultivo de para o cultivo em pequenos espaços. Eu posso ter treinamento. Então, eu vendo, eu também dou treinamento, né?
Eu dou orientação aos clientes no cuidado com as plantas, com a planta, e também posso fazer acompanhamento. Então, uma coisa é eu dar o treinamento, né? Dar o treinamento assíncrono. Eu vendo aqui um treinamento, o cara acessa e ele faz quando ele quiser. Eu posso dar consultoria. Aí você fala assim, nossa, mas a pessoa vai dar consultoria sobre orquídeas? Então, procure entender um pouquinho, para quem acha que é estranho, existem campeonatos mundiais, né, sobre orquídeas e que envolve muito dinheiro. E é uma planta muito sensível, tá? Então, muitas pessoas, inclusive, elas têm interesse em pagar por uma consultoria, um acompanhamento para estar vendo. Então, você pega a câmera lá, filma como é que tá ali, e a pessoa do outro lado vai falando, olha, faça isso, faça aquilo, né? Como se fosse uma teleconsulta, por assim dizer, tá bom? Beleza? Então perceba que são formas, né? E isso a gente tem que ter esses valores aí agregados, né? Vamos lá. Eu tinha falado o último, mas tem esse último aqui que é o vantagens injustas. O que é vantagens injustas? Muito bem. Consultoria de especialistas online, um diferencial competitivo do seu negócio, que não seja fácil de ser reproduzido por outro concorrente. Então, a vantagem injusta é uma dificuldade que você cria não para o cliente. Você cria uma dificuldade para que o seu concorrente não consiga copiar. Então, quer ver um exemplo bem simples? Vamos pegar aqui o mercado de gastronomia, lanche. Aí sabe que os caras vêm com aqueles molho diferenciado, o molho para você colocar no cachorro-quente, no lanche, é um molho caseiro da casa, um molho exclusivo da casa, que você nem sabe o que tem ali dentro, e aquele molho é maravilhoso, né? Então, isso é um tipo de vantagem injusta, ou seja, é difícil eu copiar aquilo ali, né? Então, por exemplo, se você tiver um serviço de consultoria online, isso é uma dificuldade. Não que seja impossível de copiar, mas você cria um grau de dificuldade, entendeu? Então, ó, a gente vai pegando aqui, pense que esses amarelinhos são os nossos post-its, né? Que a gente faria ali aquela dinâmica para tentar encontrar aqui, para a gente fazer o nosso Lean Canvas, né? Então, perceba que aqui, ó, eu já tenho quase que o plano de negócio da minha empresa pronto. Eu sei qual é o problema que eu vou atacar, eu sei qual é o público-alvo, eu sei as fontes de receita, eu sei quais são os custos que estão envolvidos nesse processo de transformação, nessa indústria, nesse negócio. Eu sei como é que eu meço o desempenho desse negócio, né? Eu sei quais são os valores que eu vou entregar para o meu cliente. Esses valores, inclusive, têm pontos fortes e pontos fracos, né? Que precisam ser melhorados e potencializados, beleza? Tranquilo até aí? Feito? Vamos seguir então. Bom, vamos falar então do plano de negócio, tá bom? Vamos falar do plano de negócio. E às vezes a gente se pergunta, né? Para que serve um plano de negócio? O que é para que serve um plano de negócio? Eu tive uma experiência faz tempo. Eu perguntei para o dono de uma empresa aqui em Sorocaba, que eu fui trabalhar lá, era uma metalúrgica chamada Cascadura. E um dia eu perguntei lá para o diretor lá qual era o plano de negócio, precisava. Na verdade, foi uma empresa muito boa de trabalhar, mas eu só tive dor de cabeça lá. Mas é uma empresa muito legal, muito bacana. É uma empresa bem legal. Mas eu acredito que na época que tinha isso, eles estavam estruturando a empresa, era uma empresa familiar. O nome da empresa é Cascadura, não é brincadeira, não, é verdade, tá? Mas, enfim, eles tinham um grande problema lá da definição de plano de negócio deles, tá? Eles não sabiam com uma certa precisão, tá? Mas a diferença é que eles tinham bastante vontade e disposição para estar sempre resolvendo os problemas.
E, de fato, isso é tão verdade que a empresa hoje está muito bem consolidada no mercado nacional, né? Eu lembro que na época eles tinham lá mais 6 plantas, né? Na época, acredito que eles devem ter expandido a área de negócios dele. Mas o fato é que o plano de negócios ele é muito importante para uma empresa saber o que ela está fazendo hoje e o que ela vai fazer amanhã. Então, o plano de negócio, imagine aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, uma linha do tempo. Aqui é o tempo, certo? E aí eu tenho aqui os checkpoints, meu, certo? Então, o que acontece? Isso daqui está nesse sentido. Imagine que você tem aqui uma janela que ela está constantemente em movimento, tá? Uma janela que está constantemente em movimento. O que eu vejo nela é isso daqui nesse momento, ó, certo? Mas essa janela, ela está em movimento, tá? Então, hoje eu estou aqui, ó. Hoje, né, ó? Hoje. Então, quando eu penso no plano de negócio, eu estou pensando no plano de negócio. Ah, hoje aqui é 2021. Vamos imaginar que aqui seja 2022, aqui 2023. Então, ó, o que eu quero fazer? Como é que eu quero estar em 2023? Né? É o futuro. Então, se eu quero fazer isso, eu preciso elencar um conjunto, né, de coisas que eu preciso fazer. O nome disso é plano. Plano, tá? Então, por exemplo, hoje você está aqui fazendo esse curso. Você está terminando, né? Em 2021, você está terminando o curso técnico. Opa, está terminando. O que você vai fazer em 2022? Né? O que você vai fazer em 2023? O que você vai fazer em 2024? Aí você vai falar, poxa, professor, você está pedindo para ele pensar muito lá na frente. Então, na verdade, não que você tenha precisão, porque é algo muito pessoal, mas quando você imagina o que você vai fazer em 2022, que já está aí, você está pensando num plano. Aí você pode ter um plano pessoal. No caso da empresa, eu também preciso entender o que eu vou fazer nos próximos anos. Aí, no caso da empresa, é negócios. Tá ok? Então, perceba que o princípio é o mesmo. Tá ok? O princípio é o mesmo. É uma lista de coisas que eu tenho que organizar e planejar para que eu possa chegar aqui no final e ter um êxito, né? Ter uma conclusão. Certo? Mais ou menos isso, tá? Então, a gente vai ver aqui que é um conjunto de coisas que a gente pode fazer, né? Então, vamos lá. O plano, ó, sendo aqui um pouco mais específico na literatura, o plano é um instrumento que serve para nortear as ações do empreendedor, assim como para analisar a viabilidade de um negócio. Ou seja, eu preciso então ter dados, questões, visão de mercado, né? Pontos fortes e fracos que podem dizer, olha, isso aqui não vai dar certo, não. Então, ó, o conteúdo de um plano de negócio começa por aqui, ó, propostas ou informações. Então, eu tenho uma proposta ou eu tenho informações, que são os conhecimentos, certo? Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, e quanto ao número, ao tamanho e ao número de páginas do plano de negócio. Aí você vai falar assim, professor, eu preciso ter quantas páginas do caderno para ter um plano de negócio? Aquela velha coisa, né? Bom, aí depende, entendeu? Mas, basicamente, então vamos pensar aqui, ó, numa questão muito simples, tá? De uma proposta de plano de negócio. Comece pensando que ele tem que ser prático e objetivo. Então, ó, primeira coisa, descrição geral do negócio, mercado e análise de oportunidade. Então, o que vai ser o seu negócio? Ah, meu negócio vai ser vender orquídeas para pessoas que moram em apartamento, tá? Bom, qual é o tamanho do mercado de orquídeas? Como é que é esse mercado? Existe alguém que vende online? Será que tem alguém que vende orquídeas online? Não sei. Analise, né? Verifique.
E analise qual é a oportunidade. Nossa, as pessoas estão comprando bastante. Ah, não, ninguém está comprando nada disso. Não existe uma procura que justifique a montagem desse negócio. Tá? Bom, se você vencer a etapa 1, verificar que existe aqui uma demanda, ok? Então você vem aqui para o passo 2. E assim para os demais, tá bom? Vamos lá. Produtos, serviços e potenciais clientes. Então você precisa entender quais são os produtos que você vai fornecer, serviços para esses potenciais clientes. Vem aqui para o nível 2, né? Quanto você vai investir e quanto espera de retorno de investimento? Então é aquilo, né? Eu vou entrar com quanto de dinheiro e o quanto de retorno que eu estou esperando, né? Foi aqui. Como será feita a comunicação e distribuição? Ou seja, como é que você vai manter contato com os seus clientes e eles vão manter contato com você? Vai ser via WhatsApp? Vai ser por um serviço de atendimento ao cliente? E como é que você vai distribuir isso? É você mesmo que vai colocar no teu carro e vai levar? Ou você vai contratar um parceiro de logística para fazer isso? Né? Aqui. Para alcançar seus objetivos, quanto eu preciso vender? Então, quanto de grana eu preciso vender para que justifique eu levantar a porta da empresa hoje? Então, é muito simples. O Carrefour, o Extra que está fechando, né? Mas vamos pensar nesses grandes supermercados, o Carrefour. Quando o Carrefour levanta a porta dele 8 horas da manhã, é porque ele tem certeza que o que ele vai vender naquele dia é no mínimo R$ 1 a mais do que o custo para ele ficar aberto. E qual é o custo para ele ficar aberto? Impostos mais salário mínimo, mais salário. Então, como é que a gente pode fazer uma conta de padaria? Você tem lá um funcionário que recebe 10 mil por mês, um diretor lá do Carrefour. 10 mil por mês, divide esses 10 mil por 30 dias. Então, é isso que eu tenho. Então, o salário do cara é esse, por dia. Eu consumo X energia elétrica por mês. Pega isso, divide por 30. Soma com o salário do cara. Os impostos que eu tenho recolhido ao mês estão sempre em torno disso. Divide por 30 e soma. A soma disso é o custo seu para levantar a porta do negócio. Você só vai abrir se você ganhar um pouco mais, porque se for para ficar do mesmo tamanho, aí é prejuízo. Tá bom? Resultados esperados em um ano. Como farei? Como você vai fazer isso, né? Modelo de negócio, operação, tá? Principais desafios. Quais são os principais desafios? A gente viu aqui que na nossa loja de exemplo, um principal desafio é a logística, é entregar esse produto para o cliente, né? E qual é o grau de inovação? Então você pode ter uma escala aí, né? Você pode ter alto, né? Alto, médio e baixo, certo? Como é que você faz isso? Sei lá, aqui o alto, vamos dizer que seja 0, aqui é 1, aqui é 2, entendeu? Como é que você mede isso? E a equipe, né? O seu time. Então, quem é a sua equipe? Professor, eu não contratei. Não, mas você não precisa dizer quem é o nome da pessoa. Você vai dizer, olha, na minha equipe eu vou ter uma florista, vou ter uma pessoa especializada em fazer o arranjo, vou ter uma pessoa que entende de planta, né? Para poder plantar, para poder cultivar, para poder dar o treinamento, a adubagem, entendeu? Ou você que vai fazer tudo. Então, se você vai fazer tudo, você precisa ter esse conhecimento. E aí, ó, eu iria deixar para vocês fazerem uma atividade prática, mas eu não vou pedir, que seria sobre o TCC de vocês, né? Quem quiser fazer a nível de curiosidade, eu acho uma boa, certo? Quem quiser fazer do TCC, essa prática de linha Canvas, pode fazer, mas sem compromisso. Você vai colocar aqui o problema, né? Vai colocar a solução, né? Quem são os seus potenciais clientes desse problema que você está resolvendo, certo? Mas isso não vou deixar obrigatório, tá? Se a gente tivesse presencial, daria para fazer, mas nesse cenário aqui de distância, a gente já está bem complicado. Bom, pessoal, de administração de negócio, era isso que eu tinha para passar para vocês aí, tá?
Alguma questão aí que ficou em aberto, que precisa ser falado um pouco mais? Senão a gente encerra a aula aqui, toma um refresco e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte. Tudo bem, então? Então, tranquilo? Então, pessoal, estou parando aqui a gravação, ó. No meu relógio aqui agora,